Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um Camaçari 360. Já conversamos sobre a história de Camaçari, sobre a política, sobre o esporte, sobre a música com a Bamuca, sobre a história do polo. E hoje a gente vai dar prosseguimento com mais uma figura muito especial, muito importante para a história de Camaçari. Está entendendo? Ele é uma das figuras mais importantes desse processo de fortalecimento da cultura no município. Eu estou falando de... Está entrando ele aí. De Querer Viver Paixão, Lamento, Canção dos Wilson, Fortes. Wilson. Opa, oi. Diga, Oi, irmão. peraí que você ainda não está no... Calma. Já está o som, mas a imagem não está ainda... Entendi. Eu estou vendo a minha mistérios, imagem. São os mistérios da internet. Porque você está acostumado com o teatro não tem problema, é tudo ao vivo, não é? Vivo, carne e osso. E aí você improvisa, você faz rapidinho. É verdade. É verdade. Mas aqui tá, a conexão tá... Eu estou ouvindo você, mas a imagem não está. Já para mim está aparecendo sua imagem. Tá? Mas eu não estou vendo você aqui. Tá entendendo? Então você não está me vendo. Não. Mas eu estou te vendo. Peraí. Jorge Nascimento. Peraí. Eu estou com a técnica aqui, a minha filha, que ela... Eu acho que você tem que confirmar aí, que eu mandei. Eu confirmei. Tá tudo confirmado. O pessoal está vendo os dois. Bem, alguém aí que tá vendo nós dois, os dois cabas feios aqui? Não sei. Alguém está vendo aí os dois? Romero Tavares entraram. Alguém tá vendo os dois? Responda aí. Alguém lá disse boa noite. Deixa eu fechar aqui e voltar de novo. Peraí. Pronto, vai lá. É verdade, tá sem imagem. Tá. Vamos ver o Wilson. Essas tecnologias é estranho. É assim mesmo. Portela, não só João Leite, só tá vendo o João. Pô, tá vendo aqui. Peraí. Tem algum problema aqui, calma, vamos. Anselmo botou um. Vamos ver, cancelar. Não, isso está aqui, peraí. Tem alguma coisa aqui que não está. Tem alguma coisa errada que não está certo. Exatamente. Não. Tá, vamos aqui de novo. Vamos começar de novo. Wilson. Enviar a solicitação. Pronto. Enviei a solicitação novamente. E aí? Essa internet está complicada. Portela. Tá, mas não tá, não estou entendendo isso. Como é que não tá? A sua câmera está aparecendo. E eu estou vendo você aqui também. Já pedi, o bispo está falando aqui, pede para sair e voltar, já fiz isso. Deixa aí, sai e volta aí. Sai. Pronto, acho que... Vamos lá. Começou de novo. Meu Deus. Tá. Tem alguma coisa.
Tem alguma coisa errada que não está certa, eu já falei isso, né? É, não sei, a câmera tá tudo legal aí, né? É. Tá, perfeito. Eu tô vendo você perfeito aqui. Pois é, mas a parte de baixo tá como Tá que escura. processando e não completa a. Pera aí que minha filha Aqui tá a vendo. cena. Menina. Tá começando. Pera aí que ela foi pegar outro aparelho aqui. Pera aí. Tá. Então diga o outro, qual é o outro endereço. Entra com o outro. Ela foi pegar aqui. Pois é, então aí nós estamos aqui preparando aqui para o Wilson entrar em cena. É assim, às vezes acontece a cortina acontece. travou, né, É. Wilson? É, A cortina travou lá, aí tem que chamar aquele cara do operador lá, para O poder. cara tá vendo que na parte de cima tem que confirmar que os dois estão online. Tô vendo que ele não vai aguentar a carga. Eu botei pro carro. Mas tá online aqui. Saiu, peraí. Vamos ver aqui. Vamos ver. Bispo da Cultura está dizendo aqui que live via rádio. Pronto. Aí, ó. Tá escuro, mas tá. Tá beleza aí, né, pai? Não, mas tranquilo, tá? Agora foi. Tá Pronto. bom. Então Pronto, vamos lá. pronto. Vamos começar então com a peleja aqui, ó. De querer viver paixão, lamento canção dos fortes. Numa bênção se fez cobre, ouro lapidado na paixão. Região dos nobres, dos primórdios desta terra, rincão de crenças, riquezas e atrativos, berço plenitude de raças e etnias, do cancioneiro à rainha popular, do misticismo, do canto em oração. Referência sertão Brasil, Bahia varões que trabalha e faz riquezas, canta metrópole e subúrbio, uma nação ecoa, seu brado de paixão faz nascer das cinzas a redenção. De querer viver paixão, lamento canção dos fortes, numa bênção se fez cobre, ouro lapidado na canção. Etnias. Boa tarde, boa noite. Grande Wilson, tudo bem? Prazer conversar com você. Meu prazer é todo meu. Você é engraçado, você sempre diz que você é um voluntário eterno da cultura, não é isso? Isso, rapaz, isso. Graças a Deus por isso. Como é que é ser voluntário eterno da cultura? Como é que é isso? Então, é você abdicar de muitas coisas da sua vida e dedicar tudo para promover a cultura. Então, todos os meus textos que eu criei, eu disponibilizei para ser montado em tudo quanto é lugar do mundo. As pessoas solicitavam, eu dava, doava, enfim. Eu nunca pensei em ganhar fama nem dinheiro através das minhas construções, entendeu? Das minhas criações. Então, por isso que eu sou voluntário. E se você me pedir para fazer qualquer coisa, eu vou fazer isso, sem dúvida, na área da cultura. Ô Wilson, você chegou em Camaçari no começo dos anos 1970, não é isso? E 74, para ser exato, né? Qual parte das pessoas hoje que vivem em Camaçari e que não vivem mais, mas que já moraram, né? Mas que chegou em Camaçari, não é isso? Como foi esse começo? Isso. Como é que foi esse começo? Então, rapaz, o nordestino, o cara que é oriundo lá do Nordeste, a maioria, ou seja, o povo de Camaçari é composto de gente que vieram de toda parte do mundo. E eu sou mais um destes. Então, eu vivia lá em Ribeira do Pombal, na época, na Boca da Mata, um povoadozinho lá, e o Brasil foi assolado, o Nordeste em especial, foi assolado naqueles anos por uma grande seca, entendeu? A seca perdurou aí de 1973 até 76, por aí. E em 74, a gente não aguentando mais suportar aquela tortura braba da seca, eu vim embora para Dias Dávila, entendeu? Então, Dias Dávila era município de Camaçari. Camaçari, exatamente.
É. E eu vim para cá, para casa de uma tia minha que tinha vindo para cá recentemente do estado de São Paulo, entendeu? E aí eu tava, de repente ela entrou em contato via carta comigo, com a minha mãe, né? E aí eu juntei uma mala de couro, botei 2 calças e uma bermuda, um chinelo velho e vim parar em Diardávila, entendeu? Na Expresso de Luxo, como eu disse, não tinha luxo, zorra nenhuma, era uma empresa amarela aí, Expresso de Luxo. E aí eu vim, parei, saltei no entroncamento, fui de pé para Diardávila, saltei no entroncamento e fui de pé para a cidade que não tinha transporte ali, né? E aí já era de tardezinha, eu me piquei e fui de pé, com a mala nas costas, atravessei a Diardávila toda, que minha tia morava no Genaro. Você tinha que atravessar praticamente a cidade toda, né? E fui parar na casa dela, cheguei, isso era um dia de sábado, de sexta-feira de noite, e aí quando foi na segunda-feira eu já comecei a trabalhar no bar e restaurante Cabaleiro, onde fiquei lá até 79. Quando já saí de lá para ir para a indústria, para o polo. Aí fiquei mais 10, 15 anos no polo. Você fez o que lá no restaurante? Eu comecei como auxiliar de balcão e saí como gerente do bar e de uma churrascaria. Porque na época, como o Dias Dávila era muito efervescente no campo da produção cultural, entendeu? Então o Dias Dávila era quem tinha os melhores hotéis, por exemplo, né? Então eu tinha o dono do restaurante, que eu era gerente, e abria uma churrascaria à la carte, que era grande modelo naquela época, né? Então você tinha Balneário, Cabana Gaúcha, Beira Rio. Então o modelo daquela época era isso, né? O churrasco à la carte. E nós abrimos a churrascaria, o Cabaleiro, e que apresentava shows. A gente trouxe, por exemplo, Perla. Na época que Perla era um sucesso retado, né? E aí a gente trouxe o Perla. Naquele tempo, quem fazia sucesso era Painel de Controle, Lady Zu, né, o Elisângela, enfim, que nada a ver com os dias atuais, entendeu? Então, o Elvis Presley era a moda da época. E Lady Zu e Perla era uma grande cotada, entendeu? Para esses shows. E aí ela veio cantar no OCAF, lá em Dias Dávila, e foi jantar lá no nosso restaurante, no Cabaleiro. Aí foi uma zoeira retada para controlar a tropa, né? Entendeu? Aí já naquela época a gente já tinha essa afinidade com arte. Mas eu sei que você faz arte, já nasceu com a arte, né? Você sempre teve um gosto muito especial com as artes cênicas, com o cinema. Como é que é esse processo lá você é de Ribeirão do Pombal, não é isso? Como é lá em Ribeirão do Pombal? Então, tudo começou em Ribeirão do Pombal quando eu tinha 7, 8 anos. Aí apareceu lá uma companhia de cinema. E ela tinha um projetor que nem esse que está aqui atrás de mim, um projetor 16mm. E a gente vai conversar sobre ele daqui a pouco. Pronto. E aí eles exibiram lá, passaram lá o final de semana, exibiram lá entre sábado, que era a feira do município, em Martinez Suerê, como se chamava na época, né? Aí exibiu lá o tal do Mãos de Pistoleiro, olha só o título do filme, Mãos de Pistoleiro. E no domingo exibiram Panca de Valente. Rapaz, eu fiquei louco pelo cinema, da partir dali, entendeu? E aí eu vi aquilo lá, e como a gente brincava muito em montar bonequinhos de castanha de caju, né? A gente criava assim uma trempezinha de 3 pés, do mato que a gente tirava lá na Caatinga, né? E montava aqueles bonequinhos pra gente travar aquela guerra. Entendeu? Aquela brincadeira de criança, né? E dentre essas brincadeiras, eu inventei um tal de um projetor com uma lanterna ou com uma vela. E a gente desenhava em papel de alumínio os desenhos, né? E projetava na parede como se fosse o cinema. Era uma coisa de doido, entendeu? Que a gente fazia aquelas exibições pra gente, mesmo 3, 4, 5 pessoas, e a gente exibia, plagava tudo de noite, né? E projetava aquelas imagens, ia botando lá Corisca, História de Lampião, enfim, o que a gente conhecia, né? E aí veio as revistas em quadrinho, rapaz. Aí apareceu lá uma pessoa que vendia aquelas revistas em quadrinhos, eu me lembro que eu comprei o Tex Willer. Tex Willer era uma revista da editora Beck, né? Antigamente, que contava a história dos Rangers. Os Rangers eram os guardas rurais americanos, né? E aí eu criei realmente uma paixão infinita pelo cinema, entendeu? Aí pronto, aí fui crescendo. Lá não tinha cinema, como eu disse, era espasmodicamente que exibia-se um filme dessa forma, né? O cinema Mambembe chamado. Então, como tinha o teatro, também tinha o cinema Mambembe, né? E aí meu irmão começou a crescer. Quando eu vim embora para cá, ele foi trabalhar num cinema em Pombal. Olha que coincidência. Aí meu irmão começou a trabalhar no cinema lá. Aí eu vim trabalhar para cá, né? Para Dias Dávila. E aqui permaneci quando retornei ao cinema em 87.
Então, o Cine de Camaçari, que era o antigo Mocegão, não sei o que, o Clube Social, etc., né? Então, passou por uma reforma em 87, e nessa reforma, meu irmão foi ser chamado para tomar conta do cinema. Primeiro para ser operador, depois ele foi gerente. Entendeu? E aí ele me chamou, quando ele foi promovido a gerente, ele me chamou para ser operador do cinema. Aí eu juntei a fome com a vontade de comer, né? E fui, larguei a Brasiteste e fui trabalhar no cinema com uma paixão enorme. E eu comia cinema. Além de eu operar o cinema, eu assistia todas as sessões. Certo. Mas você tem essa paixão do cinema que a gente vai conversar, mas tem a coisa do teatro também, não é isso? Como é que é o seu encontro com o teatro? Porque você encontra o teatro em Camaçari já, não é isso? Exatamente. Então, como é que a gente conheceu? Como é que eu tive essa ligação com o teatro? Então, já em 1982, por aí, eu vindo de Salvador, que eu fui trabalhar numa empresa em Salvador, lá na Uniplast, que, além do Porto Cinco Pirajá, e eu vim para cá, eu saí da Uniplast e vim trabalhar aqui, eu saí da Uniplast desde Dias d'Ávila, né? E aí fui para Salvador, e de Salvador eu vim para Camaçari, e em Camaçari eu tive o primeiro contato com Silene Guedes e Alberto Martins, que já tinha uma ligação forte com a minha mãe. O TAC, as costuras do TAC eram todas elas feitas com a minha mãe, né? E nesse meio termo eu conheci Silene Guedes. Primeiramente foi Silene Guedes, na casa da minha mãe, que estava fazendo uma costura, e ela me apresentou aqui a Silene Guedes, do TAC, do Teatro Amador, de Camaçari, enfim. E tempos depois eu conheci o Alberto Martins, né? O final do Alberto Martins, com o qual a gente fez uma série de parcerias. A gente começou a ensaiar um bocado de coisa, mas não conseguimos finalizar nada, é bom que se diga isso. Então, naquela época se bebia muito, se consumia muito álcool, entendeu? Então a noitada aqui em Camaçari era incrível, porque não tinha violência, entendeu? Não tinha tanta violência. Então a gente ia lá pro Alto da Cruz, para aquele morro do Alto da Cruz, ia os caras que fumavam maconha, outros que não gostavam de fumar maconha, no meu caso, entendeu? Então tinha o João, tinha um menino chamado Paulo Abraham, que tocava um violão da Zorra, entendeu? E aí a gente ia para a Praça Brant, junto com outro menino que imitava Zé Ramalho, era uma loucura aquilo lá, entendeu? Então, e aí foi ali que eu conheci Alberto Martins, um cálculo que eu gosto de chamar ele de meu irmão. E a gente construiu ali o Caibá. Então, o Caibá nasceu naquela época, 82, baseado numa história de um homicídio, rapaz. Então, isso que eu queria que você contasse, que inclusive você tinha um projeto de filmar essa história. Como é que foi essa história de Isso, rapaz. Procedônia, né? Procedônia? Procedônia, rapaz. Então, ela trabalhava na Limpec, a empresa pública de Camaçari, e a Limpec tinha o núcleo que era ali do lado onde é a escola normal hoje, né? Então, ela era ali pegado com o teatro, com o São Tomás de Cantuária, você tinha o núcleo da Limpec. Entendeu? Então, e ela teve esse relacionamento com um sacana chamado Lindenberg, rapaz, um sergipano, e o cara tinha um ciúme doentio por ela, entendeu? E numa dessas investidas, ele acabou matando ela, rapaz, deu 2 ou 3 facadas nela e foi fatal, ela morreu, e ela morreu nos braços do filho, que chamava Acioli, né? E aí eu criei esse personagem, para não chamar dos nomes do Lindenberg de Procedônia, a gente colocou Cadônia e Barcôndio, e seria qualquer semelhança com a vida real seria mera coincidência, mas era uma realidade dura. Então aí dali nasceu o Caibá, Cadônia e Barcôndio, que era o CA e o BA, não é isso? Isso, o CA e o BA. Exatamente. E aí a gente, com Alberto Martins, foi que surgiu o Alberto Martins. Eu, Alberto Martins e o Paulo Abraham, que era filho do Lindenberg. Olha só que história. Então, o Paulo Abraham era filho do homicida. Entendeu? Que inclusive, tinha uma contrariedade danada com esse pai, né? Que era o pai dele, ele não se dava bem com o pai, justamente porque o pai tinha essa violência exacerbada, né? Com os filhos também. E aí eu comecei a elaborar com ele o texto, Caibá, que era essa montagem cinematográfica, a gente pretendia montar para transformar num curta-metragem de início, né? Mas nasceu o texto, o título, Caibá. Entendeu? Que a gente não queria, para não chamar Cadônia e Barcôndia, a gente colocou Caibá, Camaçari e Bahia. Que, resumindo no frigir dos ovos, era Camaçari e Bahia, entendeu? E aí passamos a ensaiar, a ler, fazer aquela leitura dramática, fazer a primeira leitura branca, eu, Alberto Martins, eu tinha mais 2 meninas, que eu nem, o nome dela é Silmara. Eu não me lembro do nome de todo mundo, mas o Paulo eu não me esqueço, né? Porque Paulo a gente compôs muita coisa junto.
Entendeu? E aí passamos a ensaiar, a fazer a leitura, mas nunca chegamos a colocar em prática, rapaz. Parecia que tudo travava. Porque tinha uma cena que a gente ia ter que fazer no cemitério. A primeira abertura era um enterro no cemitério, entendeu? E aí a gente, toda vez que a gente marcava, não dava certo. Coisa de doido. Nunca deu certo, rapaz. Nunca deu certo. Mas você prosseguiu com o teatro, fazendo uma série de montagens, não é isso? Aí você, como é que é? Porque parece que você sempre foi um cara agitador. Você sempre agitou, você sempre empurrou as coisas, não é isso? Aí teve o grupo de teatro, os grupos... Então, João, quando foi em 1992, por aí, salvo engano, aí o Silene Guedes me convidou para assistir um espetáculo de teatro no Teatro Magalhães Neto, um espetáculo que tinha vindo de São Paulo, chamado Um Sanatório para Freud, né? Então era a direção de Ivanildo Antônio. Ivanildo Antônio foi o ex-secretário de Cultura aí. Eu sei, grande figura. Pronto, grande figura. Aí eu fui assistir o Sanatório para Freud, rapaz. E na plateia, quando terminou a exibição do espetáculo, um espetáculo maravilhoso, que eu fiquei emocionado, né? Eu já tinha assistido outras produções com Silene e com Alberto Martins, né? Com o Grupo TAC. E aí fui assistir o Sanatório para Freud. E depois da apresentação, abriu-se um debate. E no debate tinha eu, Narciso, sabe quem é Narciso, professor Narciso? Sei. Pronto, então eu, professor Narciso, e dali surgiu um debate. Eu apenas era o espião, como diz o outro, né? O espião do cinema que foi para o teatro. E eu comecei a ouvir, bicho, o lamento daquela coisa toda, o cara dizendo das dificuldades que foi para a vida de São Paulo para cá, falou, inclusive, que estava hospedado na chácara dos padres, enfim, e falou da dificuldade de fazer teatro, inclusive em São Paulo. Tá? E aí, a partir dali, eu fui para o cinema e comecei a trabalhar essa ideia dentro de mim. Então, eu disse, meu Deus, não é possível que seja tão difícil fazer teatro. Tá? Então, não é possível que seja preciso que as pessoas sofram tanto para fazer teatro. Eu digo, eu vou criar uma instituição em que possibilita as pessoas de fazer teatro. Então, por isso que eu digo que eu nunca fui um diretor de teatro, diretor mesmo, não. Eu escrevia e colocava as pessoas para interpretar. E eu ia coordenando. Olha, como eu criei o personagem, como eu criei o personagem, eu dizia, olha, aqui fica melhor. Então, fiz teatro dessa forma, entendeu? Aí trouxe grandes diretores também para eu aprender com ele, para beber na fonte, né? A própria Silene e o Alberto Martins, então me impulsionaram nesse caminho, né? Então aí no cinema, com a chegada do Collor de Mello, que acabou com a Embrafilmes e tirou do cinema popular a possibilidade de sobrevivência, eu passei a fazer, eu criei uma instituição, primeiro uma instituição com Rosito. Sabe quem é Rosito, né? Sei. Pronto. Então, o Rosito, ele era apaixonado por Humberto Heller, na época, já em 2004... Ainda 2005, deve ser ainda. Ainda é. Então, naquela época, em 2004, 2005, tinha um movimento pró-Heller, para substituir o prefeito, que era Tude na época, né? Tude, sei. Entendeu? Aí, resultado, aí vinha... Tinha até aquelas piadas que os caras faziam, que o cara dizia, Françu, eu dizia, Heller! Você sabe que Françu foi o candidato de Tude, né? Um grande homem. De Tude, eu sei. 96, aí, né? Isso, 96. Aí, então, em 95, nós criamos o Movimento Cultural de Camaçari, que era a instituição de Rosito. E aí fizemos como primeiro ato, já tinha o movimento, o projeto Descobrir, dentro do próprio cinema, né? Eu passei a dar utilidade ao cinema, já que não tinha filme, eu passei a dar outra utilidade, dentre elas o teatro. E aí criamos o projeto Cobrir, aí coloquei como primeiro evento Vânia Costa cantando, interpretando. Vânia Costa é uma exímia dançarina que saiu daí, está em São Paulo, inclusive, está radicada lá em São Paulo. De vez em quando eu a encontro, Vânia Costa. Eu sei, eu converso com Vânia. Vânia é uma figura, Vânia é figura bacana. Excepcional. Então, aí ali nasceu o primeiro espetáculo do Caibá, que foi Cidadania. Nasceu o grupo de teatro Caibá, com a Fundação Movimento Cultural, nasceu o grupo de teatro Caibá. Mas depois ficou difícil a gente lidar com o movimento cultural, com a Fundação Movimento Cultural, entendeu? E aí nós precisamos instituir uma instituição. Por conta do relacionamento político, porque eu nunca fui dependente da política. Todo mundo precisa da política. Mas nós mostramos que a gente não precisa da política. A gente fazia com ou sem a política. E a cultura não pode, no meu entender,
ela não pode ser vinculada a interesses políticos, porque os interesses políticos geralmente não tem nada a ver com arte, entendeu? Então é artimanhas corrompidas e que são levadas a efeito de arte, não tem nada de arte, entendeu? Então na política não se tem arte, tem artimanhas. E aí eu era contrário a essas artimanhas, entendeu? Então, por exemplo, naquele mesmo ano, veio para Camaçari o tal do Francisco Verforte, que foi o cara que ministro da Cultura. E o cara que criou a Lei Rouanet, né? Então ele queria instituir aqui na região metropolitana um polo de cinema, o Festival Ibero-Americano de Cinema, não sei o quê. E aí fui convidado pelo Rosito para consolidar, para construir um projeto para trazer o Festival do Cinema Ibero-Americano ali para entre Guarajuba e Monte Gordo. Ia ser feito ali, os caras iam montar um stand lá, né? Ia fazer o Festival Ibero-Americano de Cinema. Aí a gente fez o projeto, mandou, aí foi via Prefeitura, via Secretaria de Cultura, via Fundação Movimento Cultural, e como eu disse, as artimanhas travaram a coisa, entendeu? Aí não dá para a gente continuar, então sentamos todo mundo, eu digo, eu vou criar a nossa instituição, e aí eu fiz o estatuto da Fundação Cultural Caibá, e eu me lembro quando a gente foi fazer a primeira leitura do estatuto no Teatro Magalhães Neto, que a gente colocou em pauta, que eu chamei todo mundo, aí foi aquela turma toda, Miro Bahia, não sei o que, uma cacetada toda que atuava na época, né, que era o adjuvante, né, e aí eu coloquei, li o estatuto, e a primeira ideia dos caras foi, não, rapaz, bora criar uma outra instituição, acho que o nome Caibá, aí que eu passei a dizer o que era o Caibá, né, aí o povo ficou aquela coisa na cabeça, será que o Caibá é o retrato do homicídio da mulher? Aí não, Caibá quer dizer Camaçari, Bahia, entendeu? Aí passamos adiante e fui adiante com a instituição da Caibá. Criamos no final de 95, e já em 96 já tínhamos uma atuação gigante, porque a gente participou do primeiro festival de teatro popular de rua, e já levei o Caibá foi um puta destaque com Cidadania, entendeu? Cidadania é um texto atemporal, como é um sanatório para Freud também. Sanatório para Freud se encaixa em qualquer lugar do mundo e em qualquer momento de toda a história, né? E aí surgiram os festivais, a gente foi participando e foi ganhando notoriedade. E em 1996 a gente fez o primeiro festival de monólogos, foi o primeiro no Brasil, né? É isso que eu ia perguntar para você. É isso que é referência, não é isso? Foi o primeiro do Brasil, né? Referência. Foi o primeiro. Camaçari já foi adiantada, né? No teatro já teve Meu Deus. Olha, em todos os festivais que a gente participou, e foram muitos, nós levamos o nome de Camaçari. Nós fizemos um festival de Camaçari no Morro do Chapéu, para você ter uma ideia. Nós levamos uma semana de evento de Camaçari para o Morro. O evento chamava Camaçari no Morro. Então a gente levou o que se pensar, teatro de rua, dança, levamos o Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca, levamos o Arrastão de Bonecões, levamos tudo que você pensar. A gente fez uma zoada incrível lá em Morro do Chapéu com o povo de Camaçari. E não era por acaso. Então, para você ter uma ideia, no Festival de Inverno de Vitória da Conquista, no ano 2000, nós levamos Pacto de Sangue, levamos Cidadania para a rua, levamos Judite Fiapo para a rua, e o Pacto de Sangue ganhou 12 troféus, para você ter uma ideia, com Isa Santos. Então, foi uma coisa de maluco. Imagine você chegar num festival que tinha 13 ou 15 premiações, a gente ganhou 12. Entendeu? Então, era para dar tapa na cara dos caras mesmo. Aí a gente começou a criar essa crista dura, entendeu? Essa casca dura, entendeu? Como diz no MMA, a gente se tornou em cascas duras do teatro, da arte, entendeu? Porque a gente ia pedir apoio, por óbvio, os caras negavam, e a gente vai fazer assim mesmo. A gente ia lá e fazia. É por isso que a gente criou essa resistência com o poder. Porque nós não dependemos, volto a dizer, nunca dependemos do poder. Precisamos sim de todos, mas depender nunca. Entendeu? A diferença. Wilson, você com Silene, com Alberto, vocês impulsionaram, né? Porque o teatro já existia, mas a partir de vocês o teatro ganha, vamos dizer assim, identidade, ganha tamanho, não é isso? O teatro de Camaçari. Mas você vai, mas a sua paixão com o cinema está ali ainda latente, não é isso? Como é que é essa... Aí você
parece que entra para o cinema, né? Aí você já passa a viver o cinema de outra forma, não é isso? O antigo cinema de Camaçari. Exatamente. Então, com a extinção da Embrafilmes, ficou impossível se pegar, se alugar película cinematográfica, né? Então, sobretudo, película de 35mm, que era o grande, que era a única ferramenta, que era o único sistema de projeção de cinema que existia, que existia para nós até muito pouco tempo atrás, né? Hoje não é mais, é tudo digital. Então, e como ficou difícil de pegar película, a gente ia buscar, passamos a exibir, inclusive, filmes proibidos, porque não tinha películas liberadas, a gente precisava importar películas do Recife, da Warner Brothers, da Sergipe Filmes, né? Que era a única produtora que sobrou no Nordeste, e aí precisamos, enfim, colocar o cinema para viver, já que todos os cinemas foram fechados no interior da Bahia, todos, absolutamente todos. Nós fomos o último cinema a fechar as portas, e só fechou as portas porque os caras deram um golpe da zorra na gente, como diz o outro, entendeu, João? Então, como o dono do cinema, o Raul Gustavo Cunha e o Pepe, eles não tinham como me pagar, aí passaram a cinematográfica para mim, tá? Então, como eu tinha essa paixão louca e já tinha no cinema aquele ranço doido, né? Que os caras queriam tomar o espaço do cinema, armaram um circo para mim. E aí eu fui lá na casa do padre com o ex-prefeito e o Raul e firmaram lá, na minha vista, que... Porque no Estatuto do Clube Social tem uma cláusula lá que diz o seguinte: em sendo desativado o Clube Social, toda a estrutura, ou seja, todo o patrimônio, seria revestido para a Igreja Católica. Tá? Então, por isso que envolveram o padre na jogada. Então, por que os caras queriam o cinema? Porque na época você tinha o programa da Arilma. Então, a Arilma fazia um reality show, aquele programa da TVC. Que substituiu o programa do Gil, que substituiu o programa do Gil Cavalcante. Que você participou desse programa, não é isso? Isso. Então, os programas, tanto um como o outro. O programa de Gil Cavalcante, os 4 primeiros programas, basicamente, 90% da programação era do nosso movimento, entendeu? Porque não se tinha grandes coisas a não ser o nosso movimento, é bom que se diga. Então, sem falsa modéstia, o que existia era o movimento de dança, que a gente fortaleceu gigantemente a partir de 96, e aí a gente chegou a ter 58 grupos de dança e cover, transformismo, enfim. A gente fez o primeiro show de transformista. É isso que eu ia perguntar, teve até festival, não é isso? Pois é, um festival de dança, cover e transformismo, rapaz. O primeiro evento de transformismo que a gente fez em 98, deu até polícia no teatro, para você ter uma ideia. Porque não era comum, não era normal para os padrões da época você fazer um festival de homossexuais com transvestidos, entendeu? Então, e aí a gente promoveu isso lá. Então, o Paulo tinha, não sei quem, então surgiram a tropa do movimento gay, surgiu daí também. Então, de qualquer sorte, beberam nessa fonte. E eu me sinto honrada por isso, entendeu, irmão? Mas você, nesse capítulo, não, nessa coisa da transgressão, você sempre foi mestre, né? Como é que é a história da Paixão de Cristo? Eita, rapaz, essa Paixão de Cristo é um calvário que a gente carrega, bicho. Porque nós montamos aos trancos e barrancos. Quando foi no final de 98, surgiu em Camaçari um tal de um rapaz chamado João Celi. Olha só o nome da criatura. João Celi tomava todas. Inclusive eu escrevi um monólogo chamado Ébrio, em homenagem a João Celi e Alberto Martins. Os dois bebiam todas. Aí juntava ele ali na estação da Leste, ali os caras enchiam o talo de cachaça, né? Mas João Celi, além de ser um grande diretor de teatro, é um grande ator de teatro, entendeu? E aí veio um menino também do Recife, não, de Alagoas, um alagoano, né? Que tinha trazido para nós a proposta da Paixão de Cristo, entendeu? E aí ele me trouxe uma fita cassete gravada, uma fitazinha cassete, né? Gravada com o espetáculo da Paixão de Cristo lá em Nova Jerusalém, Pernambuco. Entendeu? E aí eu ouvi aquilo ali, eu digo, rapaz, eu vou montar isso aqui. Aí sentei eu e João Celi, e ele disse, vou fazer uma readaptação e nós vamos montar isso aqui. Pronto. Aí nós fizemos uma readaptação, regravamos tudo. A gente reconstruiu um texto, eu fiz o texto, baseado evidentemente na Bíblia, mas não deixei de colocar os nossos pitacos. Por exemplo, o Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha a gente colocou coisa que a Igreja Católica queria cortar nossa cabeça, entendeu? Porque não condizia com os ideais. Mas a gente não estava ligado nisso, porque a gente não lia a Bíblia.
a gente leu a Bíblia para servir de elemento para nós montar o espetáculo, tá? E aí a gente, num terreno baldio ali, onde hoje é o Colégio Luiz Eduardo Magalhães, nós montamos a Paixão de Cristo. Foi uma versão maluca, entendeu? Com mais de 150 atores, mais de 150, uns 168 atores, para ser mais exato. E começamos aos trancos e barranco. O Paulo Sérgio, Serginho, que hoje é advogado, doutor Paulo Sérgio, ele era diretor do teatro, Magalhães Neto, né? E aí, na calada da noite, na surdina, ele nos emprestou o som dele. E aí ele emprestou o som dele, e aí um tal de um rapaz que tem uma igreja lá no Ponto Certo nos emprestou a iluminação, entendeu? E aí nós montamos a Paixão de Cristo. Os spots de iluminação eram colocados nas árvores, para você ter ideia. Então a gente tinha pessoas que manipulavam os spots de iluminação dos refletores nas cenas, entendeu? Então o cara lá, eu em cima de um carrinho de som, uma vitrola de CD, uma vitrola de disco. Como é que chama? De long play, LP. De long play. Imagina, eu com aquilo ali, bicho, com a trilha sonora ali. Então eu tinha um long play, tinha um toca CD, né? Um toca CD é o quê? Um toca cassete. Cassete. Tinha CD, não era tinha cassete. Dois cassetes. Era cassete. Então um toca cassete, o long play com a trilha sonora do espetáculo, né? O Messias de bar, né? Bispo tá dizendo aqui que era técnico da luz, bispo. Bispo era o cara que subia nas árvores para fazer tudo. Inclusive, era o cara que era enforcado no espetáculo. Puta que pariu. Então ele era inclusive fez o Judas, rapaz. Ele era enforcado. Eu lembro do penúltimo dia que foi a corda que enganchou lá e foi uma putaria para enforcar o Judas. Então, tem coisa hilárica, rapaz, tem coisa hilárica. Então, o Cristo quase que morre porque entupiram o fosso de colocar as cruzes, entendeu? A gente pensou que estava desentupido o buraco. E aí colocou a cruz, daqui a pouco está o Cristo lá para morrer, velho. Então, teve formiga no Cristo. Era uma loucura, bicho. Era uma aventura braba. Então, e aí nós demos sorte, porque na quarta-feira maior, o cara da multissonorização, o tal do... Me esqueci, gente fina pra caramba. Multissonorização, como é o nome dele? Da multissonorização, o dono da multissonorização. Aí foi ver o espetáculo. Inclusive, ele não era nem evangélico na época. Aí foi ver o espetáculo. Aí chegou lá, depois que ele terminou, ele chegou pra mim. Helder, grande Helder. Tem que agradecer muito. Então, aí o Helder chegou e disse, bicho, amanhã eu vou trazer o som e iluminação técnica. Eu digo, não faça isso, você vai deixar a gente feliz demais. E ele trouxe, rapaz, na quinta-feira. E a gente fez quinta e sexta-feira com iluminação profissional. Aí foi o rebu, como diz o outro. Nós fechamos aquilo tudo, sem mentira nenhuma, mas imaginando, a gente colocou ali umas 20 mil pessoas. Mas vem cá, aí como foi a história da transmissão da TVC aí? Aí já foi no ano seguinte. Porque isso aí foi em 99, entendeu? Então, quando foi no ano seguinte, na virada do século, né? Que o Tu tinha feito aquela passarela ali, tinha tamponado, não tinha inaugurado. E aí prometeram para nós, através da CEDEL e etc., que iam patrocinar a gente, que ia ajudar a gente a montar a Paixão de Cristo dessa vez com pompa, né? Com tudo que a gente precisaria de técnica, né? Só que um mês, faltando 22 dias, nós fizemos a reunião no teatro, em que nos anunciaram que não iam fazer o espetáculo, que não iam patrocinar em nada, não iam ajudar em nada. E ali mesmo no teatro, depois que terminou essa reunião, eu chamei parte do elenco e disse, olha, eu vou montar a Paixão de Cristo esse ano. Quem está comigo aí, levanta aí e vem para cá. A maioria vieram, entendeu, irmão? Só que o Cristo não veio. Porque o Cristo era o Ney, né? E o Ney disse, bicho, não dá pra mim, não sei o quê. Foi o problema dele, né? E aí eu coloquei Natasha para fazer a Paixão de Cristo, rapaz. Começamos a ensaiar e eu estreiei a passarela essa passarela da Praça Montenegro, a gente estreou com a Paixão de Cristo. A gente abriu um lado, abriu o outro. E invadimos aquele troço ali na sexta-feira da Paixão, em que a Globo estava exibindo, por exemplo, Paixão Segundo Ouro Preto, nesse horário. E a menina da TVC, Patrícia, coitada, foi punida depois, e ela se submeteu, porque ela também era atriz da gente, né? Ela se submeteu a vir fazer a cobertura. Então, não era motolink, era aquela moto-táxi rápida, como diz o outro, aí ela filmava 20 minutos, levava para o estúdio, quando o cara voltava, já era para levar os outros 20, e assim foi, entendeu? De 20 em 20, a gente terminou. A TV já fez muito isso. O telespectador não sabe não, mas ele já viu muito ao vivo que era gravado, tá entendendo? Que era gravado. Então a gente fez dessa maneira. Então eram 20 minutos que a gente estava copiando, o primeiro 20 minutos, levou os 20 minutos, ela vinha, levava os 20 minutos e a gente
concluiu com a crucificação na frente da Estação da Leste, rapaz. Imagine. Aí o Cristo, Natasha Kiss, que era homossexual, um assumido, que sempre foi, né? E aí a gente... Tá aí ela, Natasha, tem um salão na feira ainda, na feira, a gente é meu irmão ali, a gente muito fina. Então aí a gente montou a Paixão de Cristo, e aí eu acho que a partir daí as coisas começaram a se precipitar, porque o ódio começou a se exacerbar, entendeu? O ódio, eu tô falando dos poderes, né, constituído. E, enfim, a gente ficou meio perseguido, mas nunca paramos, irmão, nunca paramos. Aí, para você ter uma ideia, no ano 2001, nós montamos Kairos, Corpo, Alma e Espírito. Depois do ataque às Torres Gêmeas, né? A gente tinha em mente montar um espetáculo chamado Todos os Sonhos do Mundo, com Ed Borges, entendeu? E aí, como aconteceu o ataque às Torres Gêmeas, nós nos reunimos, eu disse, olha, Ed, não vai ser mais Todos os Sonhos, vai ser agora um espetáculo com base no que aconteceu nas Torres Gêmeas. Bora montar? Bora. Aí nós juntamos o Pense, Pacto de Sangue meu, com pedaços do Todos os Sonhos do Mundo e montamos Kairos, entendeu? Então, por isso que nasceu Kairos, a gente foi logo depois das Torres, nós estreamos em dezembro, foi 2-3 meses de setembro, outubro, novembro, em dezembro nós estreamos. Agora, Wilson, nessa época, ao contrário de hoje, dos últimos, 10 anos, eu me lembro que eu conversava com Silene, e Silene tinha muito esse sentimento de que as coisas se travaram em Camaçari. E não é uma coisa recente, é coisa de 4, 8 anos, 10 anos atrás, que já vem, o teatro vem sendo, a cortina não está abrindo, né? Não estão deixando a cortina abrir para o teatro. Pois bem, mas naquela época, vocês já agitavam aquilo ali, já aquela região do cinema, já tinha tipo um quarteirão cultural aquilo ali, né? Isso já tinha som de rádio alto-falante do cinema, como é que é isso? Então, em 96, quando a gente montou a Caibá, a gente montou inclusive ali uma rádio comunitária, um tipo de rádio com alto-falante. Você tinha um chá na feira, né? E no horário do meio-dia, a gente exibia um programa jornalístico. Então era eu, Antônio Cruz, Moura Boca Livre, quer ver outro? Eita, rapaz, um menino do POC, um cara tem um vozeirão retado, me esqueci o nome dele, me desculpe. E até o Cícero Ramos fazia participação lá, pra você ter. Cícero Ramos era o locutor oficial dos caras, né, da prefeitura, do município, né? E até a gente começou, fez uma programação, bicho, que a gente varou aquilo ali. Aí criamos do lado, entre a Câmara e o cinema, o Beco Cultural. E o Beco Cultural chama aquele... o becozinho entre o cinema e a Câmara. Que parece que vai acabar, né? Vai acabar com um projeto novo, parece que aquilo ali deixa de existir, o beco, né? Pois é, rapaz, deixa de existir tudo. Na verdade, o Quarteirão Cultural foi pensado para isso, para a gente recuperar o que a gente tinha de memória. Então, apesar o povo diz que Camaçari tem, não sei, Camaçari tem 200 e tantos anos, foi de 1750 e tanto, entendeu, bicho? Então, é uma história que foi apagada. 200 não, Diego Copp, que você precisa conversar com ele, 400 e tantos anos, 460, pois se não me engano. Se você começar lá a dar o dedo do Divino Espírito Santo, né? Então, exatamente, é isso. É por aí, então é isso mesmo. Então o resultado é uma história da região metropolitana, não é só de Camaçari. E aí apagou-se a memória. Então você tinha 2 casarões ali, que era a antiga prefeitura, que do lado do cinema, e tinha o cinema e tinha o Sames, né? A casa do Sames. Como o cara do Sames montou a clínica lá e destruturou tudo aquilo ali, então ficou só esses 2 imóveis e a Estação da Leste. Por isso foi criado o Quarteirão Cultural, entendeu? E a gente criou o Quarteirão Cultural, entregamos em mãos o projeto formatado, todo bonitão, onde a gente teria não só o cinema de arte, como museu, enfim. Não era para explorar cinema comercial, era para a gente explorar a arte como um todo, e o Quarteirão Cultural, a Rua Castro Alves, seria uma rua 24 horas, entendeu? A gente ia colocar, inclusive, uma espécie de drive-in, né? No fechamento da Rua da Natividade, ali da Rua da Maternidade, né? A gente ia colocar ali um palco com telões, ia fazer ali uma espécie de centro do Mercosul, onde os países do Mercosul, que seriam os pseudo-patrocinadores, possíveis patrocinadores, iam colocar ali seus estandes para vender seus produtos, para montar a sua história e divulgar a sua história, entendeu? Então a gente criou o Quarteirão Cultural ali. É bom que se diga que a gente entregou o Quarteirão Cultural pronto para o antigo prefeito Helder, também entregamos para o prefeito
Caetano. Então, a equipe de Caetano, que trabalhava lá no do pessoal da Defesa Civil, recebeu também na íntegra o projeto Quarteirão Cultural. Inclusive teve movimentos lá para eu assinar um documento dizendo que não ia questionar, e eu assinei de bom grado, porque eu nunca quis questionar isso, entendeu? Então, para mim, era estado voluntário, né? É estado voluntário. Então, aí que está o grande problema, entendeu? Porque as pessoas sempre achavam que eu tinha um interesse político ou qualquer coisa por trás. Nunca teve, nunca houve, entendeu? Então, tudo que eu fiz voluntariamente. Eu criei para isso. Então, tive algumas coisas que vieram para mim, mas vieram por conta de trabalho que eu prestei, entendeu, irmão? Então é isso. Eu ensinei as pessoas, eu posso dizer isso com segurança, eu possibilitei as pessoas a se profissionalizarem e viverem de arte. Isso é fato. Então você vê que até pouco tempo atrás, os únicos DRT que tinha em Camaçari foi eu que trouxe, para você ter ideia. Aí foi eu que trouxe? Não, eu só intermediei o SATED, peguei o pessoal que estava qualificado, que tinha atividade por mais de 2 anos, entendeu? E fiz duas juntas de avaliação no teatro, e todos que passaram receberam o DRT. Só não tem DRT hoje em Camaçari quem não quis ter o DRT, entendeu? Mas todos aqueles que atuavam na minha época passaram por avaliações do SATED, justamente para ter direito ao DRT, entendeu? Então, a diferença está justamente aí. Vem cá, Wilson, agora, você também, sempre nessa trajetória sua, tem a história também do Pigalle, né? Oh, pois é, rapaz, pois é. Então, nessa conjuntura de falta de película, de falta de atrativos, nós recebemos um convite, eu recebi um convite, ali o cinema, por exemplo, já foi igreja, a Igreja Internacional da Graça de Deus começou ali em Camaçari. A primeira reunião da igreja foi ali, para você ter uma ideia. Aí, nesse meio tempo, apareceu o cara do Pigalle. No cinema. Eu comecei a alugar o cinema. Tinha história, né, Wilson? Tinha história. Cinema ali já... 2 Heavy Rock. Oi? Era mais. Nós fizemos 2 Heavy Rock. Nós fizemos a primeira base da Igreja Internacional da Graça de Deus. Foi ali, para você ter uma ideia. Aí veio o cara do Pigalle. Tá? Aí o cara do Pigalle disse, bicho, tá em Salvador um espetáculo chamado Taras de uma Médica. E eu preciso de um espaço para ensinar esse negócio aí. É sexo explícito, não sei o que. Quanto é que vai sobrar pra gente? O que vocês vão pagar? Aí, naquela época lá, o cara deu uma grana legal, bicho. Que dava para pagar a conta de luz e o escambau, entendeu? Para você ter uma ideia. Aí a gente aceitou. Aí fomos no Pigalle para conhecer a história do América. Aí fui eu, Mírio Bahia. Sabe quem é Mírio Bahia? Sei. Foi eu, Mírio Bahia e Tony de Souza. Putz, rapaz. Aí chegou no Pigalle, entra eu, Mírio Bahia, Tony de Souza, tem lá aquele espetáculo de nudismo, rapaz. Aí Tony entrou em pânico, mas Mírio lá foi uma coisa controlar os 2 meninos, rapaz. Que loucura, entendeu? Aí a gente terminou aceitando e trouxe os caras fizeram um espetáculo, a gente pensou que só ia dar Zé Povinho. Quem foi que disse? Só deu Zé Povão, irmão. Só a elite de Camaçari foi, pra você ter uma ideia. Entendeu? Então, a turma de Cigano Retada, a turma do Inocop, mulher, meu Deus do céu, encheu em cima, ficou reservado para as mulheres. Todo mundo foi ver a doutora. Foi ver a doutora, rapaz. Então foi barriga. Então a gente não tinha como a gente fazer, né? Então eu queria, inclusive, tecer aqui uma homenagem, porque depois disso tudo, em 1998, 99, surgiu um tal de um menino chamado Eric Cerqueira, que foi o cara que digitalizou a instituição Caibá. Então, o Caibá, até aquele ponto, era tudo no MS-DOS e no Windows 95, entendeu? Porque quem fazia as nossas produções era Miguel, do movimento de dança, que era do Alto da Cruz, do Funk Que Puder. Então, tinha Miguel, tinha o Charles Arize, tinha o Esso, enfim, uma pessoa que fazia um movimento funk, o povo do basquete, né? Que fazia tudo pra gente. Aquele cartaz que era feito na Copsys Informática, uma das primeiras escolas de informática que chegou em Camaçari. Então, o cara se apaixonou por nós, pelo que a gente fazia, e nos cedia, depois das aulas, os computadores pra gente trabalhar, né? Então, ia para lá, eu, Miguel, o Charles, ia fazer as nossas artes lá. E foi nesse meio tempo que surgiu o Marildo Trabuco, primeiro. Sabe quem é Marildo Trabuco, né? Sei. Pronto. Com o Marildo, ele fez vários programas para nós, inclusive nós criamos um jornal chamado Agenda Cultural, alguma coisa cultural, né? Jornal Cultural e Ecológico. E esse jornal era ele que fazia a formatação, entendeu? Então foi isso. Então, e aí depois surgiu o Eric Cerqueira, que foi a belezura da gente. A gente informatizou tudo, digitalizou tudo e passamos a ser a primeira instituição digitalizada de Camaçari.
Entendeu? Inclusive, invertemos a internet de cabeça para baixo. Criamos mmm.caibá.org.br. Aí foi o pirotecnia total. Vem cá e as Big Bet. Então, o Big Bet foi bem antes, porque Big Bet foi no tempo do que era Valdir Serrão, né? Você lembra do Valdir Serrão, né? Claro, Então, da Cidade Baixa, então, Valdir Serrão. Morreu. Então, o Valdir Serrão, ele costumava trazer para a Praça Brant as Big Bets, que eram as pessoas que dançavam para ele. Ele fazia aquele show na praça, aí fazia no espaço dele na TV antigamente, né? E aí, de vez em quando, ele vinha com a Camaçari. Por isso que a gente criou as Big Bets. Então, a gente criou tinha uma música que a gente fez, eu e Paulo Abraão, que a gente fazia as Big e as Bet de Salvador, enfim. Era uma história efervescente naquela época, mas era só isso, entendeu? E era porque na época imperava, isso foi em 80 ainda, rapaz, isso aí nos anos 80, foi antes do cinema. Depois do cinema, não tinha mais Big Bet, não tinha mais nada, e foi o tempo de Gil Cavalcante, com o programa dele, e foi o tempo de depois com a tia Arilma, que foi a grande precursora, ou seja, que foi ela que, através dela, foi que originou aquela ação que tombou da gente o cinema. Inclusive, venderam as máquinas de cinema num ferro velho do POC, caramba. Agora, é isso, quer dizer, aí as poltronas jogaram tudo fora, não foi? Destruiu tudo, não foi? Isso foi que época, isso? Rapaz, isso foi em 98, por aí. Salvo engano, 98. 98 foi prefeito. Quem era prefeito em 98? Era Tude. Tude, né? Tude, eu acho que era Tude, foi. Acho que foi Tude na época. Foi até porque a negociação lá na casa do padre foi feita na casa de Tude, entendeu? E a negociação era que a gente ia reformar o cinema, a promessa era essa, reformar o cinema e transformar o cinema no estúdio para a tia Arilma fazer o programa de auditório dela, entendeu? Então, por isso que a gente fez esse acordo. Dando um salto de lá para cá, como é que você está vendo aí esse processo agora? Porque agora o cinema também não tem mais cinema, né? Vai ter um projeto aí que se vai reconstruir os casarões, essas coisas todas, não é isso? Então, depois da extinção da Embrafilme, da digitalização do cinema com os multiplex, então o cinema popular deixou de existir. Tá? Então, eu acho que o cinema que a gente tem hoje é um cinema pasteurizado, onde as pessoas pobres não têm acesso. Então, você ir para o cinema, por exemplo, no Open Center, lá no Open não, como é o nome do shopping que tem aí? Eu sei, o Camaçari Boulevard Camaçari Boulevard. Então, você ir no cinema ali, as salas são absoluta, confortáveis, tudo de última geração. Mas muito pouca gente vai ver, e quando vai ver, não é um filme de arte, por exemplo, né? Então o cara vai ver aqui, luta, enfim, que não evolui, bicho. Eu sou do tempo que assistia, por exemplo, E o Vento Levou em capítulos, no cinema, no cine Jandaia. Então eu assistia em capítulos, para você ter uma ideia, porque era 4 horas e 20 minutos de duração, a gente assistia por sessão, né? Como uma novela. Então, o cinema tinha a sua função e perdeu essa função, na verdade, né? Então, não tem espaço mais para se fazer isso. Eu acho que a gente deveria construir ainda, tem esse sonho de a gente ver um quarteirão cultural que não só resgata a memória daquele quarteirão, mas que traga ali um cinema de arte, você exibir cinemas de qualidade, trazer festival ibero-americano, mostrar técnica de cinema diferente, entendeu? Para você fortalecer essas raízes que foram perdidas ao longo do tempo, né? Então, memórias que você não pode deixar de entender como de fundamental importância para a evolução do próprio ser humano, né? Então, a história do homem, de nós, por exemplo, que temos acima de 60 anos, a gente bebeu nessa fonte do cinema como formadora de opinião, como de conceitos, enfim, né? Então, o cinema, de fato, era a sétima arte. E foi até muito pouco tempo, né? Depois da inversão de valores, aí que não tem mais essa função de educar, principalmente. Você falou verdade até agora, e agora você deu uma escapulida aí, porque esse negócio de você vai fazer 60 sábado, não é isso? É isso. Dia 29? Eu já me considero sessentão, entendeu? Graças a Deus, chegamos lá. Chegamos lá, então isso é muito bom, porque essa geração, bicho, que foi constituída lá, que passou por tantas guerras, por tantas lutas, por tanta resistência, a gente tem que agradecer a Deus, primeiramente, porque a gente é diferente. Olha, essa geração que se compõe de 50 anos para cima, não volta mais, irmão, porque a gente bebeu em determinadas fontes que nenhum dessa juventude vai beber mais, entendeu? Então, essa juventude de hoje dificilmente vai beber dessa fonte. Dificilmente. Essa fonte acabou, secou. Entendeu?
Mas Eu acho você acha que... Mas você não acha que está tudo perdido, né? Não, né? Não, não, absolutamente. Nós temos a grande salvação que é a juventude, irmão. Olha, nunca se viu tanto jovem pulsando, entendeu? Então, eu sempre acreditei na juventude. Tudo que eu fiz no Caibá foi em prol da juventude. Eu sei que foi para a nossa preocupação singular era sempre a juventude. Então, os festivais que a gente fazia nos bairros, por exemplo, era para a gente tirar a juventude da droga, do crime, da prostituição infantil. Então, todos os nossos trabalhos que foram montados depois do Caibá, então, foram montados com essa finalidade de educar. Então, todos os meus textos têm um viés de educação. Então, começamos com uma para que violência, porque aí foi, eu trabalhei soda calça, trabalhei cloro, trabalhei prostituição infantil, gravidez na adolescência, droga, tô fora. Teve até um projeto da Câmara de Vereadores, não é isso? Dos vereadores, o projeto da Câmara na escola, né? A Câmara nas escolas e a escola na Câmara. Então, a gente levava as escolas para a Câmara, e eu montei, o espetáculo de estreia foi Fumar Pra Quê? Depois eu montei no ano 2000, Vereador Ser ou Não Sei. E eu tive a honra no dia do vereador, aí trouxeram o Lomanto Júnior, sabe o que é Lomanto Júnior, né? Sei. Lá do sul da Bahia. Então, o Lomanto Júnior era o vereador mais antigo vivo na época. E aí ele assistiu o Vereador Ser ou Não Sei. Eu contava a história desde a Câmara de Santo Amaro, onde o cara ia trabalhar de burro, não sei o quê, não recebia zorra nenhuma. E aí chegava com a Melinha, com a Kim Camaçari, os vereadores mais antigos daqui, entendeu? E foi uma coisa de doido, porque a gente tinha coisas impactantes, que eu mostrava na época a importância que tinha ser um vereador, que era justamente o grande representante da população, né? Que sempre foi, né? Então a gente precisa mudar a partir daqui. Por isso que eu acredito na juventude, irmão. Eu acho que nós temos hoje jovens capacitados, só precisam eles mesmos entender isso. Não se pode se deixar viver zumbinizados como estão, entendeu? Eles é um monte de zumbi que foram sendo emprenhados, engravidados pelo ouvido e continuam sendo massa de manobra. No momento que essa juventude acordar, nós vamos ter uma grande reforma, uma grande reviravolta, e eu acho que a gente tem grande promessa de mudança para melhor. Então você acha que é possível e dá para fazer, e você continua lutando para que isso aconteça, não é isso? Sim. Nunca parei, nem nunca vou parar, só quando eu morrer, né? Então, por exemplo, aqui em Dias d'Ávila a gente já eu montei uma companhia de teatro chamada Trupe Vida, aí montei Carneirinha. Aqui é muito mais difícil, porque eu não faço teatro, eu não vivo de teatro aqui, entendeu? Aqui eu vivo de outras coisas. Primeiro porque a gente não consegue entrar na máquina, porque a máquina também é meio complicada, né? E então aí esse ano, por exemplo, minha filha é coordenadora de dança daqui, desde o ano passado. A gente montou um espetáculo autoral dela, né, chamado A Magia do Sonhar, que trouxe aquela memória da criança efervescendo na arte, ou seja, das possibilidades que a criança tem fazendo arte. Então ela montou A Magia do Sonhar, inclusive agora esse ano está montando digitalmente, vai estrear agora no final do ano um saltimbancos em dança. E eu nunca deixei de escrever, a verdade é essa. Então eu tenho inúmeras poesias, inúmeros textos que foram construídos de lá para cá, desses anos todos, e uma hora vai chegar a minha vez, entendeu? Quando eu chegar, eu fiz. Ô, Bia, meu telefone descarregou, Bia. Oi. Agora no finalzinho, ó. Ô, Bia, cadê você, Bia? Salva o Wilson aí. Pessoal, eu acho que... Aí, vamos ver se o Wilson volta, né? Vamos ver aqui, senão a gente vai ter que... Estamos aqui já encerrando já, né? Eu queria agradecer a presença de Wilson. Se não for possível ele voltar, vamos ver aqui se ele volta. Tá complicado, certo? Vamos ver se ele consegue voltar. Se ele conseguir voltar, ótimo. Se não, né? Lolita tá dando kkkk, né, Lolita? Cássia Gomes, Juarez Alves,
Biúna, Bezerra, tá entendendo? Sol, Bispo, Bruna, Reis, Franco. Pessoal, estamos restando. Ou só o que eu posso dizer para você, Will, só é